Sabe, antigamente o luto era uma coisa mais privada, né? Vivida ali entre sussurros, abraços. Hoje não. Ele acontece em público, nos murais das redes sociais, para todo mundo ver. E nesta nossa análise, a gente vai usar a psicologia para tentar decifrar por que a gente transforma uma dor tão profunda em um post e o que isso diz sobre nós. Olha só essa mensagem. É real, foi deixada por uma mãe na página do filho no dia em que ele faria 25 anos. É uma demonstração pública, super comovente de dor e é o nosso ponto de partida para a gente entender o luto na era digital. Ok, vamos mergulhar nessa história. O caso que a gente vai analisar é de uma mãe, que vamos chamar de Rosa, que por mais de 2 anos ficou postando mensagens regularmente no perfil da rede social do filho dela, o Cravo, depois que ele morreu num acidente trágico. E aí que fica a grande questão, né? Por que levar o luto para um espaço tão público? Será que é um pedido de ajuda? Uma forma de manter a memória da pessoa viva? Ou tem algo mais profundo acontecendo aí? Algo que a gente consegue decodificar? Bom, para a gente começar a desembaraçar isso, vamos pegar um modelo que muita gente já ouviu falar. A maioria das pessoas conhece os 5 estágios do luto, aquela teoria desenvolvida pela psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Então, relembrando, os estágios são negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Eles basicamente descrevem um caminho emocional que muita gente percorre depois de uma perda. E o interessante é ver como esses estágios aparecem de forma bem clara nas postagens da Rosa. O primeiro estágio é a negação. É aquele momento em que a realidade da perda é tão avassaladora que a mente simplesmente se recusa a aceitar. É um mecanismo de defesa mesmo, não, isso não pode ser verdade. E essa postagem, nossa, ela ilustra isso de um jeito muito forte. A Rosa escreve para o filho como se ele pudesse ler e responder. Ela pede para ele ensinar tudo o que sabe, mantendo ele vivo e presente através das palavras dela. É uma recusa em aceitar que ele não está mais ali. Mas aí, sabe, quando aquela primeira barreira da negação começa a cair, a dor pode virar outra coisa, raiva. Uma raiva contra a situação, contra o destino, contra o mundo. Aquele sentimento de uma injustiça profunda pela perda. O que chama a atenção aqui é a emoção crua, sabe? Droga! A Rosa não tá só triste, ela tá com raiva. Raiva da aleatoriedade da vida, questionando por que ela não pôde ir no lugar do filho. É a dor da perda transformada num grito de angústia mesmo. Mas agora vem a parte que é uma das mais importantes. Muita gente acha que o luto é linear, tipo uma escadinha, mas os dados reais das postagens da Rosa mostram que isso é um mito. Olha só. No primeiro ano, ela expressou mais aceitação do que negação. As emoções se misturam, elas vão e vêm, provando que o luto é um processo bem mais caótico e não um caminho reto. Beleza. Até aqui vimos o lado emocional. Mas e se a gente olhasse para o luto não só como uma emoção interna, mas como um padrão de comportamento? É exatamente essa a proposta de uma área da psicologia chamada análise do comportamento. A base dessa ideia é o condicionamento operante. Falando de um jeito bem simples, a gente aprende a repetir comportamentos que trazem resultados positivos, que a gente chama de reforços. Um sorriso, um elogio, a companhia de alguém que a gente ama, tudo isso reforça nossas ações. Então vamos pensar, o que acontece quando uma pessoa querida morre? Do ponto de vista do comportamento, é a interrupção súbita e permanente de uma das fontes mais importantes de reforço da nossa vida. Todas as conversas, os abraços, as risadas, tudo isso some. Na psicologia comportamental, essa interrupção tem o nome extinção operante. E o que é fascinante é que quando isso acontece, o nosso comportamento muda de maneiras muito, mas muito previsíveis. A extinção acontece quando um comportamento que antes era recompensado para de ser. Imagina uma máquina de refrigerante que você usa todo dia e, de repente, ela para de funcionar. Primeiro a gente aperta o botão várias vezes, né? Depois, com mais força, talvez até dar um chute na máquina, até que uma hora a gente desiste. Esse processo tem fases bem claras. E é aqui que a mágica acontece. Olha só como os dois modelos parecem um espelho um do outro. A negação no luto é o que os analistas do comportamento chamam de explosão de respostas. É a gente apertando o botão da máquina sem parar, tentando fazer o mundo voltar a funcionar. A raiva é a agressão adjuntiva, o momento em que a gente chuta a máquina. A barganha é a variabilidade comportamental. Tentar outros botões, procurar outra máquina. A depressão é a diminuição da taxa de resposta. A gente para de tentar.
E, finalmente, a aceitação é o retorno ao nível operante. A gente segue em frente buscando outras fontes de reforço. A semelhança é simplesmente impressionante. Certo. Isso explica o como o luto funciona, né? O padrão. Mas e o onde? Por que justamente numa plataforma pública como uma rede social? A resposta para isso está na nossa cultura. É que na nossa cultura a gente não sabe lidar muito bem com a morte, né? Virou um tabu. Quando alguém está de luto, muitas vezes as pessoas ao redor ficam sem jeito, não sabem o que dizer, e isso cria um vazio de apoio. Esse isolamento acaba empurrando a dor para o único lugar que parece aceitá-la sem julgamentos: a internet. Online, uma postagem sobre a perda não gera silêncio. Gera um fluxo de reforço social, curtidas, comentários, apoio, que o mundo real nem sempre consegue oferecer. Ok, então o que a gente tira de tudo isso? O que ganhamos quando juntamos essa visão mais emocional com essa outra, mais comportamental? A gente ganha uma forma mais completa e talvez até mais compassiva de entender a perda. E pode parecer meio frio, né, falar de extinção de reforço, mas não é nada disso. Olhar para o luto dessa forma não diminui a dor. Pelo contrário, ajuda a gente a ver que as reações intensas, a negação, a raiva, não são um sinal de fraqueza ou de que tem algo errado. São reações naturais e totalmente previsíveis à perda de algo imensamente valioso. Então, a grande virada de chave é esta. A visão tradicional nos diz que o luto é algo a ser superado, como uma fase. Já a visão comportamental nos mostra que o luto é um processo de adaptação a uma mudança radical no nosso ambiente. Não se trata de superar, mas de aprender a viver em um mundo onde uma fonte vital de alegria e de reforço simplesmente não existe mais. Esse mural digital do cravo, que a mãe dele mantém vivo, é mais do que só uma história. É uma janela para o futuro. Esses perfis estão se tornando memoriais permanentes. E à medida que isso vira norma, a questão muda. Não é só sobre como a gente lamenta, mas sobre como a gente escolhe lembrar. O que significa construir um legado digital que nunca desaparece? Essa é uma pergunta com a qual todos nós, de um jeito ou de outro, vamos ter que lidar.